Boa noite a todos, mais um vídeo do nosso canal, trazendo aqui o pós-jogo do Flamengo e Central Córdoba, 1-1, terminou agora a partida na Argentina. O Flamengo infelizmente não venceu uma partida que era importantíssima ele vencer, por muitos detalhes, inclusive, que nós vamos destrinchar aqui ao longo do vídeo. Uma pena, o Flamengo teria tudo para poder ganhar essa partida, e o que a gente viu em campo foi um desfile de jogadores totalmente nervosos, descontrolados, sem um mínimo de ação profissional, com muitos erros táticos individuais, uma coisa que no Flamengo poucas vezes acontece hoje. O Flamengo abusou da sorte em perder bolas bobas, dar toque de 3, 4 metros, fazer um passe, ou seja, erros táticos individuais graves que o Flamengo tem, que o Felipe Luiz não consegue resolver, que os jogadores não conseguem resolver. São jogadores experientes, jogadores rodados, tarimbados, acostumados com grandes jogos, e estão totalmente nervosos, descontrolados dentro de campo, o que deixa de ser transparecido a todo momento. É impressionante a quantidade de bola que o Flamengo perdeu hoje sozinho, sem dar sequência na jogada, sem conseguir achar o companheiro que estava do lado, errando passes bobos, infantis, coisa que a gente aprende na base, e o Flamengo hoje abusou de perder essas bolas e de fazer essa vergonha. Para mim foi uma vergonha. Estou com vergonha de sair na rua amanhã, estou com vergonha dos amigos que já estão mandando mensagens aqui agora. Enfim, o Flamengo nos proporcionou hoje uma noite que é para ser esquecida, colocou a sua classificação em risco. Muita coisa agora depende não só do Flamengo, mas também de outros times. Muita coisa pode acontecer. O Flamengo tem 2 jogos no Maracanã, jogos importantes que tem que ser vencidos de qualquer maneira e por placar elástico, por incrível que pareça. Uma atenuante ainda que o Deportivo Táchira não ganhou de ninguém, e é um time bem fácil de se vencer, com todo respeito ao Deportivo Táchira, mas é um time inferior tecnicamente, se é que eu posso dizer isso, porque na verdade até o Central Córdoba conseguiu impor jogo contra o Flamengo, né? Vai que o Deportivo Táchira consegue também. Infelizmente, o nosso time se tornou um time totalmente previsível, totalmente fácil de ser controlado, fácil de ser mantido no seu campo. O Flamengo hoje, para ter ideia, perdeu posse de bola, uma coisa vergonhosa que o Flamengo já não faz há muitos e muitos jogos. O Flamengo teve menos posse de bola do que o Deportivo, do que o Central Córdoba, ou seja, uma lástima. Os 15 primeiros, até o gol da Arrascaeta, né, os 15 primeiros minutos, o Flamengo foi totalmente inoperante, totalmente parado, totalmente morto em campo. O Central Córdoba conseguindo algumas opções de jogada, buscando o jogo, com jogadores velozes, com um time bem montado dentro de campo pelo treinador, bem situado dentro de campo, ou seja, uma coisa absurda, absurda a partida do Flamengo hoje até os 15 minutos com aquele gol da Arrascaeta. Pensei eu que o jogo fosse melhorar, que as coisas fossem clarear um pouco, mas o jogo ainda continuou tenso, continuou difícil, até aquele lance aos 23 minutos, que o Arrascaeta, que o Gerson deu um totozinho na bola, deixou o Arrascaeta na cara do goleiro. O Arrascaeta conseguiu perder aquele gol, impressionante como ele conseguiu perder aquele gol, um gol mais fácil de fazer, ele perdeu, e infelizmente o Flamengo aí deixou de vencer essa partida por falta daquele gol. Se tivesse feito, estaria 2-1, teríamos conseguido controlar melhor a partida, e acredito eu que a vitória viria para o Rio de Janeiro. Mas infelizmente a Arrascaeta, na hora de concluir a jogada, telegrafou o chute, mostrou para o goleiro onde é que ia chutar, chutou mal, e o goleiro defendeu a bola tranquilamente. Uma jogada que nitidamente é jogada para gol, e nessa hora não podemos errar, temos que matar a partida, temos que fazer o gol. Um resuminho que eu fiz para vocês aqui: impressionante quantidade de bolas perdidas, de passes errados, de erros individuais, erros táticos individuais, erros técnicos, desculpa, individuais do Flamengo. Ayrton Lucas 2, Gerson, que quase nunca erra, errou 6 vezes hoje. No segundo tempo teve muito sumido em campo, porque foi para a função do De La Cruz, mas no primeiro tempo ele errou 6 bolas fáceis, 6 erros técnicos individuais do Gerson, 2 do Pedro, 2 do Arrascaeta, 2 do Wesley, Pulgar, 4 erros individuais técnicos dele, e Juninho, pelo pouco tempo que teve em campo, 2 erros também. Quer dizer, um número muito grande de jogadores que não conseguiram contribuir, que não conseguiram entender a partida de hoje. Só fazendo um adendo, o segundo tempo, só para resumir rápido,
continua a mesma coisa. O Central Córdoba pressionou, colocou atacante, foi para cima do Flamengo e conseguiu o gol aos 60 minutos. Numa falha, para mim, dos dois zagueiros, Danilo e Léo Pereira, colocam 50% na conta de cada um, porque Ayrton Lucas é lateral esquerdo, ele não deveria estar ali no meio da área marcando o centroavante, e não só pela sua posição, mas também pela sua altura. Isso aí é jogada para ser disputada por Léo Pereira e por Danilo. Se não te colocava zagueiro de 1,50 m, estava tudo certo. Então, erro de marcação, erro de posicionamento da defesa do Flamengo. Ayrton Lucas ainda foi lá tentar fazer alguma coisa, porque o jogador do Central Córdoba entrou sozinho na área e, infelizmente, gol do Central Córdoba empatar a partida nesse momento, que até aí era um jogo morno, sem graça, mas o Central Córdoba mereceu o empate porque buscou o gol, foi atrás, fez mudanças e conseguiu fazer o gol. Aos 75, com a entrada de Varela e Léo Ortiz, o time ficou mais compacto, a defesa ficou menos exposta, melhor localização no espaço geográfico do campo. O Varela fechou bem pela direita, deu opções no ataque. O Ortiz dominando aquela parte ali da área também tranquilo. Danilo ainda conseguiu errar uma jogada ainda que poderia ter sido direcionada mais ao gol, mas infelizmente não tocou bem a bola. Resumo, né? Fazer um resuminho rápido aqui. O Juninho não consegue marcar, o Juninho não consegue driblar, o Juninho não consegue tabelar, o Juninho não consegue se posicionar dentro de campo, posiciona mal toda hora, o Juninho não dá sorte, o Juninho não entra nas jogadas, o Juninho não consegue fazer uma tabela, o Juninho não consegue dar conclusão a uma jogada, só corre, igual um louco pelo campo, sem objetividade. O que está acontecendo com ele? Ele precisa de algum tipo de apoio, porque não é normal um jogador, pode não ser maravilhoso tecnicamente, mas veio para cá, veio com referência, fazendo bons jogos e bons gols, e agora chega no Flamengo, e é esse descambo, essa discrepância de jogador de futebol. Impressionante. O Juninho sim precisa ser olhado com um olhar mais profissional para poder ver o que ele precisa para poder estar desenvolvendo bem o seu futebol. Léo Pereira disperso demais em campo, desconcentrado, mal conectado com a partida, extremamente nervoso. O pênalti ali quase que o juiz marca, seria mais um, o quarto esse ano já, imagina, o quarto pênalti do Léo Pereira só nesse início de ano. Mas o juiz foi lá e analisou corretamente que a mão dele estava grudada ao corpo e que não tinha intenção de mão. Seria um absurdo o Flamengo ser marcado pênalti contra o Flamengo naquela jogada. O Gerson, citei que errou 6 passes individuais no primeiro tempo, 6 erros técnicos, né? Absurdo isso, o Gerson não é de errar, e hoje teve muito, mas muito abaixo daquilo que ele pode entregar para o Flamengo, e a gente depende muito dele, é impressionante. Felipe Luiz, a gente observa que está à beira do campo também um pouco desnorteado, um pouco meio perdido, sem saber o que fazer para mudar o ritmo da partida, mesmo às vezes com os jogadores que tem em campo, não consegue dar uma continuidade, não consegue mudar taticamente o time, não consegue dar uma nova perspectiva para os jogadores, ou seja, me mostra que também está meio nervoso, meio perdido, sem saber o que fazer com esse timão que ele tem na mão. O que resta falar do Flamengo é que nos últimos jogos parece que os adversários entenderam qual é a forma de jogar do Felipe Luiz. Isso é muito importante, tá? Que os adversários já entenderam como é a forma de jogar do Flamengo de Felipe Luiz, já conseguiram um antídoto para esse time, um antídoto para essas jogadas, para essa forma do Flamengo jogar, estão aplicando, estão colocando mais vontade em campo do que o Flamengo, e isso aí está fazendo toda a diferença. O Flamengo não consegue evoluir, o Flamengo não consegue marcar muitas das vezes, não consegue concretizar jogadas, não consegue terminar as jogadas, erra muito no último passe, sempre no último terço do campo as jogadas são escolhidas erradamente, ou seja, eles tomam a decisão errada, e o Flamengo vem pagando um preço altíssimo por tudo isso que está acontecendo. Imagina só o Flamengo sair na primeira fase da Copa Libertadores da América e deixar de faturar os milhões aí que os times que vão às finais embolsam e trazem para seus cofres. Portanto, o Flamengo tem que abrir o olho, ficar esperto. Felipe Luiz tem que trabalhar muito mais, mudar a sua trajetória, ver o que pode ser feito, analisar, perder o precioso tempo, ele não ganhar, né, o precioso tempo dele de folga para poder encontrar soluções dentro do elenco para que o Flamengo consiga sair dessa arapuca que o Flamengo mesmo entrou e que ele está preso e não consegue sair. Galera, eu tinha para falar para vocês hoje, amanhã a gente vem trazendo aí mais informações de tudo que aconteceu aí
do jogo de hoje. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. Valeu.